A gente tem uma entrevista importante. A declaração da posse do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acontece hoje, né, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também vai participar ali dessa reunião, né, onde vai acontecer essa assinatura de posse, seguida de uma foto com o novo presidente da autarquia. E aí, a gente vai falar, então, sobre esse assunto com o ex-diretor do Banco Central e colunista aqui do CNN Money, Tony Volpon. Boa tarde, Tony. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada por essa entrevista. E não somos só nós dois, não. Quem vai participar conosco também é a Basília Rodrigues e o Pedro Venceslau. Vamos fazer uma grande roda de conversa. E eu começo te perguntando, Tony, o que dá para esperar sobre da presidência de Gabriel Galípolo nesse ano de 2025, considerando a situação da inflação, a situação do Brasil, projeções de crescimento, de inflação, de câmbio, etc. Boa tarde. Boa tarde. Ele toma posse num momento muito complicado, né, para a instituição, dado a contaminação que as incertezas fiscais, né, tem feito sobre, né, a política monetária. Eu acho que a presidência do Galípolo tem, vamos dizer, tem uma qualificação diferente daquela que, certamente, né, daquela que a gente teve com o Roberto Campos Neto, que foi efetivamente essa proximidade pessoal que ele tem tanto com o presidente da República como com o ministro da Fazenda, né, que era exatamente o contrário do que a gente tinha com o Roberto Campos Neto. Essa proximidade pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, vai depender muito do Galípolo. Pode ser uma coisa boa no sentido que ele pode, né, levar a realidade dos riscos que a economia brasileira vai enfrentar nesse ano em função dessa questão fiscal, ele pode levar essa realidade ao Planalto, porque eu acho que está ocorrendo, certamente, ouvindo alguns comentários do próprio presidente, um certo negacionismo sobre o que está ocorrendo. Pelo outro lado, ele pode começar a deixar, ou permitir, né, que o fato que ele tem essa proximidade, o fato que eu acho que ele apoia o projeto político do Partido dos Trabalhadores, em começar a influenciar suas decisões. Até agora, isso não tem sido feito. Eu acho que todas as decisões que ele tem tomado até agora, inclusive a última decisão feita pelo Cupom, têm sido extremamente técnicas e, de fato, bastante positivas. Já vou deixar aberto aqui o espaço para a Basília Rodrigues fazer a pergunta para o Tony Volpon. Tony, você foi diretor do Banco Central, né? É sempre bom a gente lembrar entre 2015 e 2017 e até fazendo uma comparação, aquilo que você viveu com o momento de hoje. Não é praxe uma posse de presidente do Banco Central, né? Pelo menos essa informação que foi passada mais cedo para nós pelo próprio BC. Então, como descrever uma agenda que é oficial, tá na agenda do presidente, dos ministros que lá estarão, mas tem um quê, assim, de pessoalidade, de informalidade? É um jeitinho Lula de dar posse ao presidente do Banco Central? O que a gente tem visto eu acho que o que está acontecendo hoje está dentro, vamos dizer, casa um pouquinho com aquela também, né, inusitada, né, vídeo na biblioteca, né, que a gente viu alguns dias atrás. É uma sinalização de proximidade e, ao mesmo tempo, tentando, né, dizer que ele, porém, né, o Galípolo terá toda a liberdade e autonomia necessária para tocar a agenda do Banco Central. Então, é meio que uma sinalização dupla. Estamos muito próximos, mas não vamos interferir, né? Então, fica um pouquinho aquela... Eu acho que é aquela coisa, né? Aí todo mundo vai escutar o que quer escutar vamos dizer, nesse sinal duplo que está sendo dado por esse tipo de evento. Pedro Venceslau. Tony, durante a gestão do Campos Neto, o PT se sentiu muito à vontade para pressionar, criticar duramente o presidente do Banco Central. Eu queria avaliar
que o senhor avaliasse se essa situação deve mudar agora que o presidente do Banco Central foi escolhido pelo próprio Lula e de que forma que uma eventual crítica ou uma eventual saraivada de críticas do PT contra o Banco Central pode influir na dinâmica do banco. E se o senhor espera realmente que agora que nós temos um presidente do Banco Central alinhado, supostamente, com o presidente Lula, se o Partido dos Trabalhadores deve se comportar de uma forma diferente do que se comportou nos últimos 2 anos. Claramente o Galípolo, pelo menos nesse início, não vai sofrer o tipo de críticas que o Roberto Campos Neto estava sofrendo, né? Imagina o que o PT estaria dizendo agora se o Roberto Campos Neto tivesse aumentado a Selic em 100 bases e prometido aumentar em mais 200 nas próximas 2 reuniões. Então, acho que esse contrafactual é bastante claro. O que eu vejo, especialmente nas mídias sociais, um pessoal de esquerda meio já começando a construir uma narrativa de não culpar o Banco Central ou o Galípolo, né, pessoalmente pela essa alta de juros, mas, né, começar a procurar o inimigo do povo, entre aspas, nessa ente coletiva chamada Faria Lima. Né, e traçar uma narrativa que a Faria Lima está, né, enquadrando, forçando o Banco Central a fazer alguma coisa que o Banco Central não deveria estar fazendo e que o Galípolo, infelizmente, está sendo mais uma vítima desse processo do que um agente desse processo. Eu acho que, em parte, é essa narrativa que a gente vai ver do Partido dos Trabalhadores desse processo de alta de juros que a gente vai ver nos próximos meses. Agora, gostaria de fazer mais uma pergunta para você, olhando sobre a situação do país, especificamente sobre o câmbio. Se você tiver condições de falar, o que dá para esperar do câmbio, segundo projeções, né, e também das suas análises? O que dá para esperar do câmbio, do dólar, por assim dizer, neste ano de 2025? Tanto o dólar como a taxa de juros estão atadas a um cenário que é um tanto binário, né, para este ano. E é uma das razões que quando você olha para, por exemplo, para a pesquisa Fox, parece que a pesquisa Fox está tirando para todos os lados. Não dá para entender muito bem o que ela está tentando sinalizar. De um lado, né, se a gente tiver, de fato, um encaminhamento fiscal, né, com novas medidas já anunciadas, né, no início do ano, eu acho que o mercado ia, né, aceitar isso muito bem, e aí a gente poderia já começar a pensar em falar em eventuais quedas de juros até o final do ano, né, e certamente as taxas de mercado iam reagir positivamente. Do outro lado, a gente pode ficar nesse negacionismo, que tudo que deveria ter sido feito já foi feito e que, de fato, a única coisa que a gente vai trabalhar agora é essa pauta de, né, mudar o imposto de renda, que a gente sabe que será um enorme problema para o Banco Central em 2026, se isso de fato for em frente. E aí o mercado vai reagir muito negativamente e eu acho que, né, a gente pode muito bem esperar, né, altas do dólar ao longo do ano. Então é um cenário meio binário, vai depender da atitude, né, que no final do dia quem está tomando essas decisões é o presidente da República. Né? A gente viu durante essa última rodada que é ele quem decide. Vamos ver o que ele vai decidir. Certo. Basília Rodrigues. Tony, olha, é ótimo falar com você, porque de política aqui a gente entende, né? Dos 4 na tela, você tem 3 pessoas que se dedicam muito à cobertura política, especialmente aqui em Brasília. Então, na hora de falar de economia, que bom, vou falar com alguém que entende. Tentando prever as próximas Selics, você acha que é possível a gente terminar 2025 com um dígito? Com uma Selic, claro, menor do que está no patamar de hoje, mas até mesmo voltando a ser de um dígito? Olha, aquela história, tudo é possível, né? Mas teria que ter uma reviravolta fiscal muito forte, né? Vamos dizer, né? Uma troca de alma no Planalto em relação a essa questão, que eu acho que é improvável, tá? Eu espero que de fato haja novas medidas, mas eu acho que vai ficar sempre nessa dialética de, né, o mercado pedir, estressar, aí eles entregam alguma coisa na margem, o mercado melhora, e aí dependendo da conjuntura a gente pode estressar de novo, vai ficar nesse indo, vai.
Então é possível sim que a gente acabe o ano com um cenário mais positivo entrando em 26, se de fato tivesse encaminhamento mais positivo, essa solução mais positiva à questão fiscal, ou não. Né? De novo, a bola está com o presidente. Eu acho que o mercado, e a gente pode ver nesses dias, quer dizer, falando do dólar, tá? O Banco Central tem feito uma das campanhas de intervenções mais agressivas da sua história nas últimas semanas, né? Porém, o dólar ainda resiste lá, 6,15, 6,17, 6,20. Imagina se o Banco Central não tivesse feito todas essas vendas. A gente podia estar falando de um dólar em 6,40, 6,50. Né? Então, assim, eu espero que já que todos eles estarão juntos hoje à tarde, espero que talvez seja mais uma oportunidade para o presidente ser lembrado que está tendo sim uma saída relevante de recursos de investimento, tanto por brasileiros como por investidores estrangeiros. O Banco Central está segurando a ferro e fogo essa taxa de câmbio, e se alguma coisa não for feita, essa situação pode muito bem piorar. É interessante, né? Compartilho aqui com vocês. Você estava falando, né, Tony? Olha, tem que ver como é que vai ser, se haverá novas medidas fiscais, etc. Saiu agora esses dias na imprensa, nesses últimos dias, dizendo uma notícia de que, não, porque a Fazenda está elaborando novas coisas, falta o ok do presidente Lula para novas medidas e tal. E aí, a assessoria de imprensa da Fazenda enviou uma nota para toda a imprensa, inclusive para quem não escreveu essa matéria, dizendo o seguinte: olha, o Ministério da Fazenda informa que não há novas medidas elaboradas. Logo, nada foi apresentado ao presidente da República, portanto, não há resposta sendo aguardada. Ou seja, essa negativa é uma péssima notícia para esse horizonte que você coloca. Por quê? O próprio ministro da Fazenda já tinha falado: olha, a gente tem uma caixa de ferramentas, se for preciso a gente pega outras coisas, né, Tony? Também o presidente Lula falou ali de uma outra maneira, mais vaga, mas disse o seguinte: olha, pode ser que haja novas medidas e tal. E aí, quando a Fazenda diz: não tem nada sendo elaborado, não. Ou seja, é um balde de água fria em quem acreditou no que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, que, olha, não, peraí, a Caixa, se isso não for suficiente, talvez não seja suficiente esse pacote fiscal, a gente tem uma caixa de ferramentas de onde a gente pode tirar. Então, por enquanto, eles falam: não tem nada elaborado. Pedro Venceslau, sua pergunta. Pode falar, Tony. Não, só ia dizer que eu acho que, de repente, essa negativa da Fazenda foi mais para sinalizar que não tem alguma coisa a ser feita já logo no início do ano. Tá? Talvez esse tipo de matéria, quando começa a circular, começa a criar uma expectativa de alguma coisa imediata. Aí essa coisa não acontece, o mercado se desaponta e começa de novo, né, todo aquele tipo de pressão. Então, eu não li aquilo como uma negativa, né, dizendo: olha, não vai sair, não tem mais mato saindo não tem mais cachorro saindo desse mato, esquece, acabou, entendeu? Pode ser que sim, mas não sei, eu não vejo isso como dispositivo dessa maneira. Eu vi mais como uma coisa, assim, na primeira semana do ano não vai ter nada, que eu acho que ninguém estava esperando. Então, acho que todo mundo sabe. Se é para ter mais medidas fiscais, que é uma coisa depois do carnaval, aquela história de Brasil. Então, acho que a expectativa do mercado é hoje, de repente aquela matéria cria uma nova expectativa e eu acho que corretamente, se é para não ter tão rapidamente, meio que cortaram na raiz. Para concluir, então, a nossa entrevista, Pedro Venceslau. Tony, eu queria que sua avaliação sobre até que ponto foi responsabilidade do governo ou de fatores externos essa escalada do dólar naqueles piores momentos? Olha, é verdade que o dólar tem tido um final de ano bom globalmente, né? Subido contra as várias moedas, especialmente moedas de países emergentes, em função da conjuntura americana, a eleição do Trump, que o Trump deve fazer. Nessa última reunião do Fed, onde eles cortaram juros, mas sinalizaram uma postura mais dura, né, que não devem cortar os juros muito mais no ano de 2025, contrariando a expectativa do mercado e, portanto, os ativos de risco em geral caíram, o cripto caiu, a Bolsa Americana caiu. Então, sim, tem esse contexto, tá? Agora, também é verdade que quando a gente compara a moeda brasileira com outras moedas emergentes, a gente tem uma das piores moedas do mundo. Né, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né, quando essa correção começou de verdade, que foi no final de outubro.
Então, aquela história, né? Eu acho que grande parte do problema, que talvez que o governo ainda não entendeu na sua plenitude, que é uma das razões que a situação ficou como ela ficou, e a razão pelo qual o mercado está sinalizando uma falta de paciência com a questão fiscal, uma menor falta de paciência que teve, por exemplo, um ano atrás, é o fato que a conjuntura internacional mudou. Então, né, os mercados, os investidores estão menos pacientes com países que não conseguem demonstrar que, de fato, têm, né, sua casa fiscal bem arrumada. Né? E eu acho que parte do governo ainda está vivendo naquele mundo, né, onde tinha muito dinheiro, taxa de juros zero nos Estados Unidos, então dava para você gastar sem ser, né, muito cobrado pelo mercado. Esse mundo, infelizmente, acabou. Muito obrigada pela entrevista, Tony Volpon, que é nosso colunista também do CNN Money. Obrigada, Basília, também Pedro Venceslau. Tony, um excelente fim de ano para você. Feliz 2025. Para vocês também.